Boa noite, pessoal. Me digam aí se estão me vendo e ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Me digam aí se estão me vendo e ouvindo bem. Vão me dizendo aí se está tudo bem, se vocês estão conseguindo ver minha projeção. Se ficar ruim, eu tiro os slides. Mas fazia tempo, né, que a gente não via aqui com os slides, por isso que eu resolvi hoje, novamente, para a gente matar a saudade. Já vi que tem um pessoal vendo aqui. Vamos ver, agora eu estou vendo as mensagens. Maria José, Adriana, Alessandro, Elaine, Maria Sunflower, Sueli, minha aluna, nossa aluna, né, Alê? O Alê falou que sou imagem ok, a Irã também, Hilda, boa noite, Ivonete, Alzira, Ivonete, Denise Loureiro, Angelina, Leonice, Rita Avelino, Décio, um beijo para Rosana aí, Décio, sejam todos bem-vindos a mais uma noite. Hoje eu gostaria de dedicar essa live aqui, né, a essa reflexão nossa, as nossas vibrações, além de todo mundo que a gente está vibrando, dos nomes que a gente recebe, de todo mundo que tem alguém aí doente, desamparado, né? Além de todas essas vibrações, a gente gostaria de vibrar aí pelo nosso amigo Antônio Carlos, que hoje retornou à pátria espiritual, que ele seja muito bem recebido lá do outro lado, que ele inicie o seu processo de cura agora lá no plano espiritual, que aceite bem a nova condição e que logo, logo possa continuar os trabalhos lá do plano espiritual. Por um lado, a gente fica triste, pois não teremos mais a presença física, né, do nosso amigo aqui. Mas, por outro lado, também temos que nos alegrar, pois a missão dele foi cumprida aqui na Terra e ele está voltando para o seu verdadeiro lar, né? Então, é assim que eu gostaria de começar essa live hoje, tá bom? Vamos ver aqui quem mais entrou. Eu estou olhando aqui os recadinhos pelo celular, porque pelo computador não consigo ver todas. Tia Rô, boa noite, tudo pronto? Quando a tia Rô falar que tá tudo pronto, é porque ela já pegou a água, ó, minha aqui, uma garrafona eu coloquei hoje. Também já estou aqui com a minha Bíblia para a gente poder refletir aqui um pouquinho. Também já estou com o livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, que eu vou projetar o textozinho aí na tela para a gente acompanhar junto. Então é isso aí. Vamos ficar igual a tia Rô, todos prontos. Leonice mandando boa noite. Gustavo, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Marilene, eu estou melhor, Mari, graças a Deus. Semana passada estava meio ruinzinha, né, pessoal? Infelizmente aí acabei pegando Covid, mas graças a Deus consegui me tratar em casa, já estou sem sintomas, fiz o tratamento direitinho e graças a Deus passei por isso aí. Mas já estou ótima e obrigado, viu, turma? Regina Mobará, boa noite. Regina também falando que está vendo e ouvindo bem. Juliana Reis, boa noite. Manu, saudade do seu café, meu amigo. Bons fluidos para todos nós. Juju Reis, Juliana Pacheco, Leonice, Elza, minha amiga Elza, saudade de você. Elaine, colocando os nomes para as vibrações, podem mandar os nomes para as vibrações, sempre escrevendo se é encarnado ou desencarnado, que a gente separa nas listas aqui, tá? Que fica de forma permanente aí as nossas vibrações. O Manu pedindo Toninho, realmente foi um guerreiro, um grande trabalhador aí da Seara Espírita, nosso amigo, gente boíssima, né? Railda também. A Elza falando, é triste, né, Elza, pela nossa separação física, que ele vai fazer falta, que todo sábado a gente estava junto lá nos trabalhos da casa, mas todos nós, uma hora, temos que voltar para o nosso verdadeiro lar, né? Que ele seja bem recebido lá.
Kislane, Rosana, Caliane Santos, Juliana Pacheco, Terezinha Coelho, Dona Tetê, que saudade da senhora, um beijo no seu coração. Gu também pedindo vibrações, Ildinha, Gisele, que Jesus nos ampare, né, Gi? Dá um beijo no professor Breno aí também. Evelyn Gomes, Patrícia Siqueira, Elisete, Zilma Bonfim, Maria pedindo vibrações, Caliane pedindo vibrações, é isso aí. Já já nós vamos começar, né? Às 20h30. Já estamos aí na telinha que estamos fechados para os atendimentos presenciais, tá, turma? Só vamos reabrir quando o governo permitir, quando for seguro aí para todos nós a reabertura, tá bom? Então, por enquanto, seguimos fechados para os atendimentos presenciais, tanto no bazar quanto nas palestras públicas, tá bom? Estamos completamente fechados. Então, se alguém quiser mandar alguma doação, tem que entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, para a gente agendar para receber a doação. Se alguém quiser fazer alguma doação em dinheiro, visto que a gente está sem renda aí por conta do fechamento, na página da Casa do Caminho tem todos os nossos dados, número de conta, Pix e tudo mais, tá bom? Então, aceitamos todas as ajudas. Pode ser em dinheiro, pode ser em alimento para cesta básica, né? Nossa lista de famílias atendidas mais que dobrou, né? Hoje nós estamos atendendo 33 famílias, tá? E estamos aí na nossa capacidade máxima, que é o tanto de doações que a gente tem recebido, essas 33 cestas básicas. Quem quiser nos auxiliar com alimento, com cesta básica, a gente também aceita, tá bom? Que aí a gente repassa para as famílias necessitadas. Ver se a gente consegue virar aqui. É isso aí. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem. Nossa, bastante gente linda. Saudade, né, de todo mundo. Hoje conversava com a minha amiga Ideilda, falando que falta que nos faz, né, nossos encontros presenciais, mas temos que ser pacientes, né, pessoal? Rita Avelino pedindo vibrações, Josilene, boa noite, Iraci, boa noite, Alessandra, nossa aluna querida, boa noite, Marilene, boa noite, Leonice também pedindo vibrações, Silvinha, boa noite, que Jesus nos envolva a todos, é isso aí. Regina Mubará pedindo vibrações. Maria do Carmo, boa noite. Maria do Carmo também nossa aluna. Ideilda, minha amiga querida, seja bem-vinda. Com a Ideilda que eu comentava aí a saudade da gente estar junto de forma presencial. Mas não é possível. Então, só nos resta agora ter paciência e orarmos, né? Cristiane do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, podem ir mandando mensagens, compartilhe a nossa live aí com o pessoal, né? Para que mais pessoas também recebam esta mensagem que a gente vai passar hoje. A lição de hoje, pessoal, tá lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo um estudo sequencial e hoje nós vamos ver o capítulo 160, o varão da Macedônia. É muito bom este estudo de hoje, nos faz refletir muito. Pessoal, só mais um recadinho aí em relação às lives, a gente acabou, sem querer, pulando o capítulo 158, aí houve um desencontro de informações, e eu e o Alê fizemos o mesmo capítulo 157. E aí, no domingo, o nosso irmão Cláudio fez o 159, então tá faltando aí o estudo do capítulo 158. Mas nós vamos deixar este para o último, tá bom? Depois do capítulo 180, a gente vai fazer por último este capítulo 158, tudo bem? Para quem está acompanhando aí as lições, deve ter percebido esse pulinho aí. Mas foi sem querer, mas como nada é por acaso, acreditamos que o plano espiritual quis que a gente reforçasse essa lição, a 157, né? Mas no final a gente vai retomar a lição 158, tá bom? Então vamos continuar aí na sequência e no final a gente vai ter o 158. Deu horário, eu vou fazer uma prece, né? Nós todos iremos fazer uma prece juntos aqui para começar esta linda reflexão,
certo? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos buscando acalmar o nosso coração e o nosso pensamento, usando a nossa respiração como ferramenta, né? Então vamos enchendo nossos pulmões de ar, soltando o ar devagar, e que esse exercício de respiração vai nos tranquilizando, vai desacelerando os nossos batimentos cardíacos, e assim mais serenos, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, a esse Deus soberanamente bom e justo, a que confiamos a nossa vida. E vamos agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos encarnados, vamos agradecendo a Ele pela nossa casa, pelo nosso planeta Terra, por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos também elevando o pensamento a esse Espírito crístico, que chamamos de Jesus Cristo. Espírito esse que muito nos ensina através do seu Evangelho, dos seus discípulos, do seu exemplo de vida. Toda a nossa gratidão a esse Espírito maravilhoso que chamamos de Jesus. Rogamos também a este Mestre, Jesus, que continue sendo luz e guia do nosso caminho, que continue de dado as mãos conosco para que possamos caminhar e compreender todos os passos que temos que dar. Vamos também agradecendo a Dr. José Maurício, que é o mentor espiritual da Casa do Caminho, e aos demais espíritos, doutores, curandeiros, socorristas, que fazem parte da nossa querida Casa do Caminho. Rogamos-lhes a presença em nossos lares, que eles possam vir na casa de cada um de nós, nos auxiliando com o estudo, nos auxiliando com o tratamento espiritual, nos auxiliando com a fluidificação da nossa água. E assim já vamos sentindo a alegria de receber esses irmãos de luz tão queridos em nosso lar, que venham ao nosso socorro. E assim, com a permissão de todos eles do plano maior, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Ai, que delícia! É bom demais, gente, estudar, né? Apesar das notícias tristes, né? O Evangelho nos traz esse conforto. E hoje a nossa lição está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. O título da nossa lição, né, que a gente viu, é o varão da Macedônia. Mas se a gente vir aqui já o evangelho aqui que eu uso para vocês, eu já falei algumas vezes sobre ele, né? Mas é a última tradução aí que a gente tem, que é deixa eu mostrar a capinha aqui para vocês. E é legal, pessoal, porque quando a gente tem essas traduções, mudam as palavras e às vezes a gente fica mais confortável, né, para poder ler. Deixa eu mostrar a capinha aqui para vocês. O meu evangelho é a Bíblia de Jerusalém. Ó, consegui soltar aqui. Vou mostrar ela aqui para vocês. Então, é essa tradução aqui, ó. Bíblia de Jerusalém é a que eu uso para os estudos, tá? Nesta tradução, a gente já vai ver, né, que aqui, essa tradução que o Emmanuel escreve no livro dele, está escrito: e Paulo, esse Paulo é o Paulo de Tarso, tá? Teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui no Evangelho, nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, está escrito assim, este mesmo versículo. Ora, durante a noite, sobreveio a Paulo a uma visão. Um macedônio de pé diante dele fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então é parecido, mas olha como as palavras já
ficam mais diferentinha, né? Como é que a gente consegue entender melhor por essa tradução? Então, quando ele fala aqui um varão, ele está falando de um homem, né? E aqui na Bíblia ele fala assim, um macedônio. Então, é um homem da Macedônia. Macedônia, pessoal, só para ficar esclarecido aí, olha, é um local, tá? Ele está falando aí de uma cidade, de um local. Mesma coisa que ele falou assim, e aparece-lhe ali em pé um homem paulista ou um homem brasileiro, né? Tá falando ali do local em que aquele homem é. E ele estava pedindo ajuda, certo? Estava pedindo para o Paulo ir lá pregar, para o Paulo ir lá ver, ir lá falar da palavra de Jesus, né? Levar um socorro para aquele povo, para aquele local ali da época. E o que a gente vai refletir aqui nessa lição é justamente sobre isso. E aí, Emmanuel começa o texto assim. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. O que ele está falando aqui? Que mesmo a gente aqui encarnado, a gente participa, né, lá do plano espiritual. A gente tem contato com o mundo espiritual. E aqui a gente pode afirmar isso. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ter vários questionamentos do Kardec para o espírito de verdade, perguntando como é que era essa relação do plano espiritual conosco aqui encarnados. Ele fala, o espírito da verdade diz que a gente se comunica o tempo todo com o mundo espiritual, né? Então é isso que o Emmanuel está falando aqui. Só que ele está dizendo o quê? Que nem sempre a gente consegue traduzir. Por quê, gente? Sempre lembrando que o nosso corpo físico ele é muito limitado. Ele é muito limitado. Que o nosso espírito ele tem bem mais recursos, né? O nosso corpo espiritual, quem ainda não sabe aí o que é perispírito, corpo espiritual, busquem aí saber um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sempre fala dos cursos, né? Que aí nos cursos a gente aprende essas coisinhas que fazem muito sentido, tá? O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é o nosso corpo mais sutil, né? Que o pessoal fala assim, tô vendo espírito. Não é que tá vendo espírito, né? Tá vendo perispírito. Este corpo espiritual, ele tem uma capacidade muito maior de percepção, de aprendizado, de conhecimento, de memória do que este corpo físico, que é o nosso corpo de carne. Então, muitas vezes, por exemplo, durante o sono, ou muitas pessoas durante essa fase de internação, por exemplo, o espírito ele se liberta do corpo físico e ele sim vai ter experiências lá no plano espiritual. Mas quando ele retorna para o corpo físico, essas lembranças, nosso corpo físico não tem capacidade de traduzir. Então é isso que ele está falando, né? Nem sempre podem ser registradas pela nossa memória vulgar, nossa memória física, tá? Mas ela fica lá registradinha na nossa memória espiritual. Não só os que demandam sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Então, não é só quem morreu que tem acesso ao plano espiritual. Nós temos acesso ao plano espiritual o tempo todo. E isso, pessoal, vai depender daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se afiniza. Então, se eu sou uma pessoa ruim aqui, se eu gosto de fazer coisas ruins, gosto de fazer maldade para os outros e tudo, quando eu me desligar do meu corpo físico no sono, por exemplo, né, eu vou estar em contato com esses mesmos espíritos que se afinizam com essas coisas que eu gosto de fazer, tá? Se eu gosto de ajudar, eu também vou me juntar com esses espíritos que também gostam de ajudar, certo? Olha aqui que o Emmanuel vai falar para a gente. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, né, que também é uma cidade, recebe a visita espiritual de um varão, de um homem da Macedônia que lhe pede auxílio. Então, o Emmanuel está falando, lá, a gente não é mais novidade para a gente já tem lá no Livro dos Espíritos
Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras do André Luiz, né, todas elas já nos contando que a gente tem essa possibilidade. E aí ele nos traz que antes do Espiritismo, o Evangelho já nos contou isso. Então, no Evangelho, se a gente prestar atenção direitinho, a gente vai ver que Jesus já dizia que era possível essa comunicação com os espíritos. Então, o que lhe apareceu ali foi um homem pedindo ajuda para o Paulo de Tarso. E, gente, isso acontece com a gente o tempo todo. Tantos espíritos vindo pedir ajuda para a gente, tanta gente indo no plano espiritual estudar, tantos espíritos, a gente pedindo ajuda para o plano espiritual e recebendo essa ajuda, tá? Então não pensem que a gente tem que morrer para se comunicar com o plano espiritual ou que a gente tem que ter um superpoder para isso, tá? A gente já faz isso o tempo todo. Tá? A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios, o Paulo, tem uma visão em que lhe não surge uma figura evangélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Então não foi nenhum anjo dizendo assim, olha, Paulo, vai lá, né, na Macedônia ajudar aquele povo. Foi um próprio homem de lá, vamos chamar de um homem comum. Então nós, pessoal, também somos assim, dessa forma. Então a gente vai receber, não vamos querer, vou desenvolver minha mediunidade, só quero ver a Virgem Maria, né? Só quero ver Jesus. Não tem essa não, a gente vai se comunicar com o plano espiritual, com espíritos como nós. Só está numa condição diferente, né? Hoje a gente começou aqui a nossa live, né? Eu comecei dizendo sobre o desencarne do nosso amigo Antônio Carlos. Ele continuará sendo Antônio Carlos lá no plano espiritual, né? Ele não vai porque ele passou para o outro lado, virar um anjo, virar uma figura. Ele vai continuar sendo nosso amigo Antônio Carlos, com todas as suas dificuldades, com todas as suas qualidades. Então, a morte, o sepulcro, ele não dá nenhum superpoder para a gente, não. Então, nós continuamos ser quem somos. E essa lição ela é tão importante para a nossa vida, a gente tem que refletir tanto sobre ela, porque fala assim, poxa vida, se quando eu desencarnar eu vou continuar sendo a mesma pessoa, então eu tenho que melhorar, né? Eu já estou sendo uma boa pessoa? Não, então eu tenho que melhorar. Eu já estou melhor um pouquinho, mas ainda tenho que melhorar mais. Esta grande lição, é isso que a gente tem sempre que lembrar, que a gente, quando a gente desencarnar, a gente não vai ganhar um par de asa, não. A gente vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Por isso, tão importante a nossa reforma íntima, a nossa melhora agora, hoje, porque a gente está em processo de evolução. A gente precisa esperar morrer para evoluir, não? Pelo contrário, temos que continuar a evoluir agora, né? Nosso amigo Antônio Carlos era um trabalhador, ele era muito gente boa, a gente gostava muito dele, gosto muito dele, e assim ele continuará lá no plano espiritual, com toda certeza, né? Com toda a boa vontade que ele tinha aqui conosco encarnado, com certeza ele vai ter lá do outro lado, né? Ele não vai virar uma outra pessoa. Então, essa lição ela é muito importante, tá? É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a Carta da Redenção, na qual nos impede a atenção amorosa e não teorias complicadas. O que ele está falando aqui, gente? Não precisa ter superpoderes que eu falei aqui, né? Que a gente está aqui comentando. Não vamos esperar que a gente vire, que a gente ganhe uma auréola, um par de asa, não, que isso não vai acontecer. Está tudo na simplicidade. E o que ele fala aqui? Jesus já veio como nosso principal modelo. Jesus é o nosso modelo mais perfeito. Então, quando a gente tem dúvida das nossas condutas, a gente deve consultar e recorrer ao Evangelho. Consultar e recorrer ao exemplo de Jesus. Tentar se colocar no lugar. O que Jesus faria? Como Jesus agiria? E é assim que eu devo agir também, tá? Nós vamos ser espíritos evoluidíssimos como Jesus. A gente ainda está meio longe, ainda temos um caminho longo a percorrer, mas a gente sabe que a gente vai chegar lá. E para a gente chegar lá, a gente precisa se melhorar um pouquinho a cada dia. Já sabemos, então,
que a morte não vai nos transformar em um ser do dia para a noite, né? Que a morte não é a nossa transformação, que a nossa transformação é diária, é todo dia. E que o nosso maior exemplo é Jesus. Ele já nos deixou o modelo mais perfeito aqui pra gente, tá? Ele não... Jesus, né? Ele não falou, ó, vocês se viram aí, não, tentativa e erro. Ele falou, não, o caminho é esse aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tá assim no Evangelho? É assim que nós temos que crer, que acreditar e que seguir. Tá? Nós já temos o modelo mais perfeito a seguir, que é Jesus. E no finalzinho dessa lição, já mudei aqui o slide, mas no finalzinho tá lá, né? Que Jesus não quer nenhuma coisa assim complicada, não. O que ele ensinou é simples. Tudo está na simplicidade. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É nós aprendermos a nos enxergar todos da mesma família, a família universal. Todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Então, essa é a grande lição: amar ao próximo como a si mesmo, né? Buscar aprimorar nossos conhecimentos para que possamos amar esse próximo, para que possamos auxiliar esse próximo e, consequentemente, sermos auxiliados também. Essa lição amei. Me fez refletir muito, principalmente quando acontece essa separação física, né? A gente pensa assim, eu tô sendo uma boa pessoa, e se fosse a minha hora de partir, eu tô tranquilo com isso, o que eu devo alterar na minha vida, como eu devo tratar melhor as pessoas, o que eu devo buscar para ser melhor, né? Então eu deixo essa reflexão assim, que tá tudo no simples, tá tudo no amor e tá tudo na gente estudar e aprender os exemplos de Jesus e buscar segui-los. Da gente entender que a vida é este processo, que não existe uma transformação mágica do dia para a noite, tá? Que tudo é um processo, que nós estamos nele e que nós procuremos aí a cada dia um pouquinho melhorar esse processo aqui de encarnados. Combinado, turma? Deu o horário, conseguimos aí trazer a mensagem dentro do horário estipulado, né? Bonitinho, graças a Deus. Eu vou direcionar as vibrações. A letra acho que ficou um pouquinho pequenininha aí, né? Mas eu já coloquei aqui na tela. Para quem quiser seguir aí a leitura, a gente costuma usar essas vibrações nas nossas aulas. E a gente vai usar aqui na live, tá bom? Quem quiser fechar os olhos e só ouvir também, pode assim fazer. O importante é que a gente fique bem à vontade e que a gente abra realmente o nosso coração, a nossa intenção em vibrações. E assim, com a permissão do Mestre Jesus, vamos abrindo os nossos corações em vibrações, emanando os nossos sentimentos mais puros, de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. Vamos vibrando pela paz universal, pelo nosso planeta Terra, em especial pelo nosso Brasil. Vibramos por todos os lares, pelas famílias, pelas crianças, pelos amigos, vizinhos e aqueles parentes mais necessitados. Vibramos pela nossa família e vamos visualizando a luz divina entrando em nossa casa e nos envolvendo em muita paz. E agora, com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos, equilíbrio, saúde, força e coragem. Encerrando, vamos deixando uma vibração de luz e fraternidade em aberto para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-lo às pessoas e aos locais que julgarem mais necessários. Vamos também vibrando muito amor, muito amor, por todos os doentes da Covid e de outras enfermidades, por todos os nossos irmãos que estão partindo para o plano espiritual, de volta às suas casas, às suas moradas espirituais. Vamos também vibrando muito amor, da mesma forma, pelos nossos irmãos que estão chegando no planeta Terra com as suas missões aí determinadas. E assim, após essa vibração de muito amor, vamos rogar ao plano espiritual que eles possam nos aqui, né, que já estão aqui no nosso lar, com a graça e com a permissão de Jesus, mas que eles possam nesse momento nos aplicar um passe, um tratamento espiritual, aliviando o nosso coração,
aliviando os nossos pensamentos, a nossa mente turbulenta. Que esses amigos do plano espiritual possam aliviar as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais. Que possamos ser acolhidos nesse instante com muito amor e carinho. Que através desse acolhimento, desse tratamento espiritual, já possamos nos sentir mais fortes, revigorados. Do mesmo jeito também, possamos nos sentir tranquilos, mas confiantes de que sim, o amanhã será melhor. Agradecemos ao plano espiritual por este tratamento, por esse bálsamo que acabamos de receber e rogamos a essa mesma equipe que se encontra no nosso lar que coloquem na nossa água os fluidos magnéticos que estejamos necessitando nesse instante, remédios calmantes, fortificantes, que todos sejam colocados, transmutados, fluidificados na nossa água. Aquela aguinha também que nós separamos para aquele ente querido que não está muito bem. E assim vamos agradecendo pelo tratamento, pelo remédio que foi colocado na nossa água nesse instante, agradecendo ao plano espiritual pela visita no nosso lar, a Jesus, a Deus por permitirem que possamos realizar esse estudo aqui. E é com muita alegria, muita gratidão que agradecemos. Rogamos a oportunidade de na quinta-feira estarmos juntos aqui novamente. Em nome de Jesus, com o apoio e a permissão do plano espiritual para seguirmos com o nosso tratamento à distância, com o nosso estudo. Que assim seja. Obrigada, Jesus, Deus, Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da nossa casa. Ai, que coisa boa, né, gente? Ai, que tratamento gostoso. Nossa, 57 conexões. Muito obrigado, turma, que ficou aqui com a gente até o finalzinho, que recebeu o tratamento, a aguinha. Muito bom mesmo. Quinta-feira estaremos aí com o nosso irmão Alessandro, fazendo o capítulo 161 aqui no Facebook, né? E eu vou ler mais uns recadinhos agora, tá bom? Vai aparecer aí na telinha de vocês uma frasezinha aí, né? Boa noite, vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der. Que a gente ajeite os nossos pensamentos, que essa semana aí, que os nossos próximos dias sejam aí muito bons, de muita esperança. Certo? Muito bom, pessoal. Amei. Muito obrigado, turma, que ficou até o final. Vou ler mais uns recadinhos aqui. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo vir da onde eu parei. Se escapar algum, peço desculpas, que às vezes aqui o Face não mostra todos os recadinhos, tá bom? Temos aí Patrícia Siqueira, Vibrações, Alzira, Maria, Rita Avelino, Josilene, Iraci, Alessandra, Marilene, Leonice, Silvia Santos, Regina Mubará, Maria do Carmo, Rosane, Deilda, Cristiane do Carmo, Zilma Bonfim, Terezinha Coelho, Dona Tetê, Ivonete, Maria, Patrícia Siqueira, Sueli Lozano, Luzimar, Elisena, Silvia Santos, Eric, nosso aluno, Elza, Ivonete, Elisena, Elaine, Eric, Otília, Patrícia Siqueira, Terezinha Nunes, Adailton Castro, Patrícia Siqueira. Quem mais? Marlene Souza, Terezinha Nunes, Lenis Caires, Deis, Ana Paula, minha tia querida, Bruna Bacelar, Silvia Santos, Maria do Carmo, Gustavo, Elisena, Elaine, Silvia Santos, Ivonete, Maria, Denise Loureiro, Alessandro, Patrícia Siqueira, Ivonete, Camila Cristina, Tia Rô, Rosana Paulina, Carla, é que a Carla tá lá com a Dona Iná, um beijo, Eric, Meire, beijo para Meire também, Caliane Santos, Kislaine, Juliana Pacheco, Terezinha Nunes, Airã, Leonice, Adriana Bertozzi,
Regina Mobará, essa turma linda aí. Muito obrigada a todos. Quinta-feira tamo junto. Eu aí no chatzinho junto com vocês. E o nosso irmão Alessandro aqui conduzindo a nossa live. Um beijo no coração. Que Jesus possa visitar o coração e o lar de cada um de vocês, viu? Jesus abençoe.